a base que move a nossa lógica é o ódio e a punição, quando o que nos move em primeiro lugar é punir, nós vamos punir não apenas o ímpio, mas vamos punir também o inocente. No caso do Ku Klux Klan, a grande contradição é que usar a cruz, eles diziam que, por que usavam a cruz? Para mostrar que nós somos submissos a Deus. E eles estavam, na verdade, matando e torturando inocentes. Quando nos colocamos ao lado do executor, somos os que zombavam do próprio Cristo enquanto ele agonizava na cruz. Para o mundo, a cruz era um instrumento de condenação. Para nós, é um instrumento de reconciliação. E talvez aqui esteja o grande escândalo da cruz. Escandaloso na prática, até para nós que somos cristãos. As implicações da cruz, elas são profundas demais para que a gente possa entender numa mensagem de 30 minutos ou mesmo para entender a nossa vida inteira. Talvez a gente vai passar a eternidade e não vamos entender plenamente a cruz. Uma professora de Harvard, a Robin Jensen, escreveu um livro, A Cruz, História, Arte e Controvérsia. E ela diz que uma das objeções da comunidade feminista em relação à cruz é que ela estimula mulheres a se submeter à violência, abuso e opressão, dizendo que essa é a cruz que essas mulheres devem carregar. Na verdade, isso não é a mensagem da cruz, isso nem é a mensagem do cristianismo, isso está mais para a ideia do karma. Karma é o que você deve se submeter ao ciclo de causa e consequência para que você possa evoluir. É o que você está passando, pode ser uma consequência do passado nesta vida ou numa outra vida passada. Mas na cruz nós temos uma resposta definitiva para o karma. Porque quando Jesus diz, perdoa-lhes, ele estava perdoando de todos os pecados e eliminando qualquer possibilidade de você lidar com as causas, as consequências finais dos seus próprios pecados. Isso talvez é difícil para que a gente possa entender. Porque nós gostamos da ideia de punição, nós gostamos da ideia de condenação, nós gostamos da ideia de que as pessoas precisam pagar pelos seus erros. Mas no versículo 20, de novo, o texto está dizendo, Paulo está dizendo, e vamos até o versículo 22, por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho da cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados pelos seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Você percebe o contraste aqui? O texto está dizendo, vocês se fizeram inimigos de Deus. E por causa da cruz, Deus veio fazer as pazes com você. Deus veio dizer, você não precisa mais se aproximar de Deus usando a culpa, a vergonha e o medo como a sua referência. Mas você pode se aproximar dele com base no amor, na graça e no perdão.